Fala pessoal, boa noite, bem-vindos. Mais uma live a jato e bora. Ó, as seleções de perguntas são sempre muito boas, vocês sempre são muito criativos nas perguntas e eu sempre seleciono as melhores para trazer para cá. Boa noite pessoal, boa noite Ana, Carol, e fiquem à vontade para, além das perguntas que eu trago, vocês também trazerem as de vocês. E a primeira pergunta é: fígado é mesmo um superfood? Fígado é o seguinte, a gente tem a tendência a acreditar que pelo fato do fígado ser um órgão de filtragem de toxina, o fígado junto com os rins são os grandes órgãos de depuração dos nossos fluidos, dos nossos líquidos. Só que acontece o seguinte, eles não retêm as toxinas, eles filtram e imediatamente elas são excretadas. De modo que sim, o fígado é um superalimento e é, na verdade, talvez o alimento de origem animal, com certeza mais densamente nutritivo que existe. E eu falo de origem animal porque você tem algas como clorela ou espirulina, que não é exatamente uma alga, né? A espirulina, ela é um intermediário, ela é uma cianobactéria, é meio alga, meio bactéria, enfim. Fala, Selene, tudo bem, querida? Bem-vinda. Então, a espirulina foi eleita como o alimento mais densamente nutritivo do planeta. Mas, independente disso, sem fugir da resposta, o fígado é ultra nutritivo. Você sabe que quem assiste aqui National Geographic, Discovery Channel, coisas do tipo, sabem que, já te respondo, Carol, sabem que os animais em geral vão direto nas vísceras, né? Não é uma cena bonita de se ver, mas o fato é que na natureza, os animais que são carnívoros, predadores, eles vão sempre nas vísceras e eles deixam o filé mignon para os carniceiros ou para o grupo secundário naquela determinada sociedade. E no grupo dos seres humanos isso não é diferente. Se você pegar, por exemplo, estudos antropológicos com os inuites, os esquimós lá no norte do Canadá, eles faziam exatamente a mesma coisa. E eu falo faziam porque, infelizmente, a gente está detonando as últimas aldeias do mundo, né? Os últimos lugares do mundo que ainda vivem de forma mais ancestral. Os ultraprocessados estão chegando lá. Fala, Jacinto, boa noite. E então isso aconteceu em várias aldeias africanas, em várias aldeias na Amazônia. Infelizmente a maioria das aldeias, as pessoas são obesas, são diabéticas e no caso dos inuites também isso é verdade. Mas o fato é que eu falo dos inuites e não de outras porque lá você praticamente não tem vegetal, né? É tudo animal. Então a dieta consiste essencialmente de vísceras e gorduras. Fala, Chex, tudo bem, meu? Bem-vindo. Então sim, é um alimento absurdamente nutritivo e, de novo, ele não retém, falando do fígado aqui, ele não retém as toxinas que ele filtra, tá? Então coma fígado, se você gosta de fígado, poucas coisas são tão nutritivas e mais tão baratas. Só para falar de barato, alimentos que são subconsiderados quando a gente pensa em proteína, alimentação e tal, o fígado, que é mais controverso, porque realmente é difícil de fazer uma receita gostosa e tal. Mas, por exemplo, sardinha. Sardinha é um dos peixes mais limpos que a gente tem. É um peixe de base, de topo, na verdade, de cadeia alimentar, né? Não de base, então ele tem muito pouco metal pesado acumulado nele, quase nada. É um dos peixes mais ricos em ômega 3 e é um dos peixes mais baratos que tem. Então quem fala que proteína é caro, tá deixando na mesa a sardinha, tá deixando na mesa o fígado e eventualmente... Ia falar ovos, mas não dá mais para falar que ovo é barato, né? O ovo tá... Hoje eu recebi aqui os meus ovos do sítio Lepiva, que é de quem eu compro. Então ele me entrega aqui toda semana leite cru e ovos. E hoje ele teve que entregar uma caixa, eu compro 4 caixas por semana, ele entregou uma caixa a menos. Eu tirei uma caixa de todos os clientes para poder compor e entregar o mínimo para todo mundo, porque a demanda tá gigante. E junto com a demanda sempre vem o preço. Mas... curiosidades ou brincadeiras à parte aqui do ovo, você tem aí fontes proteicas incríveis e relativamente barato. E eu colocaria ainda assim ovo. Cada ovo você vai pagar, falando de um ovo espetacular,
você vai pagar R$1,50, R$2 no máximo por ovo. É muito barato, né? Imagina que se você fizer uma refeição absurdamente completa de 5 ovos, custou R$10, ainda continua muito barato. Atum em lata. Aliás, antes disso, a Carol me perguntou sobre se o fígado é calórico. Pensem o seguinte, quanto mais magra é a carne, menos calórica ela é. E o fígado praticamente não tem gordura, praticamente é proteína com uma quantidade absurda de micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, não, Carol, por peso é uma das carnes menos calóricas que tem, apesar de que eu sei que você não é uma pessoa genuinamente, e é um elogio isso, preocupada com calorias. E você, eu sei que a Carol é minha aluna e minha mentorada agora, ela subiu para a mentoria, e a Carol teve uma curiosidade muito legal, que ela me contou que quando ela parou de contar calorias, pode parecer uma coisa louca, mentirosa, contraintuitiva, mas é verdade, e obviamente eu sei o porquê, mas quando ela parou de contar calorias, ela perdeu 17 quilos. Enfim, tem uma série de razões aqui, mas ela exerceu a liberdade, o conhecimento dela, de modo que ela possa comer quanto ela quiser, ficar saciada, colocar os hormônios em ordem, em equilíbrio, e com isso não ficar brigando contra a força de vontade dela e principalmente contra a balança. Carol, parabéns aí pelo seu resultado de novo. E teve uma pergunta aqui agora, Ana Mello, atum em lata pode consumir? É o seguinte, 2 comentários sobre o atum. Primeiro que atum em lata você tem em óleo ou azeite e em água. Eu sempre prefiro, eu não consumo atum em lata, mas eu prefiro sempre, com absoluta segurança, indicar em água caso você vá consumir atum em lata. Por que em água? Porque o em óleo é óleo vegetal, é o pior tipo de gordura que você pode consumir na sua vida, só não perde da margarina, só não ganha na margarina, a margarina é pior, mas de resto, óleo vegetal. E daí você vai falar, mas e o azeite? O azeite é o seguinte, a maioria dos azeites não é extra virgem para fazer o cara coloca um azeite mequetrefe, um azeite o tipo único, que é refinado, e ele quase que se equipara a um óleo de soja, de milho, canola, girassol, que são esses os piores óleos. Mas tem outro ponto, para quem coloca azeite extra virgem, pensa que é um azeite de muito baixa qualidade, né? De tempo de vida duvidoso. E então, assim, não é no atum em lata que você vai buscar a sua carga diária de azeite, você entende? Compra um azeite de qualidade, que não precisa ser dos mais caros, obviamente. Você tem azeite de qualidade de R$50. Azeite é caro por definição, mas não é no atum que você vai buscar o seu azeite. A qualidade do azeite lá nunca vai ser alta. De qualquer forma, entre azeite e óleo, sempre azeite, e de preferência o azeite extra virgem, tá bom? Muito bom. Então, segunda pergunta, lembrando que a gente aqui vai tentativamente até as 7h30, por isso que é uma live a jato. Não é uma live que eu gosto de fazer de muito mais de meia hora, justamente para ser bem direto ao ponto. Queria saber mais sobre a mentoria. Sim, porque hoje eu coloquei que a mentoria está aberta, inclusive amanhã já vamos ter uma sessão. E quem tiver interesse na mentoria, na minha bio tem um link. Você pode clicar lá, deixa o seu nome e eu pessoalmente entro em contato com você para explicar os pormenores da mentoria. Mas a ideia da mentoria é abordar os 4 pilares da saúde: alimentação, exercício, sono e gestão do estresse, entre várias outras nuances. A gente passa por infinitos outros temas, né? Por café, panelas, filtros e tudo que na verdade você possa ter de dúvida. Mas o grande lance da mentoria é o seguinte: é contato comigo e restrito, tá? Esse é de longe o grande diferencial. Tem as sessões são gravadas, tem uma caixa de produto, tem um monte de presente no meio do caminho, mas o grande diferencial, sem a menor sombra de dúvida, é ter acesso a mim sem nenhuma restrição. Barras proteicas, essa é a próxima. Antes disso, tem aqui a Josi. Fala, Josi, tudo bem? Esses alimentos ajudam no rejuvenescimento, porque queria dar uma segurada aqui no envelhecimento sem precisar de intervenção. Excelente pergunta. A gente está falando aqui principalmente de proteína. Proteína
é um santo grau da juventude, porque proteína por si só, ela te segura a massa magra. Você sabe que qualquer coisa que você faça para perder peso, principalmente se for alguma intervenção mais agressiva, tipo um remédio ou tipo uma restrição severa de caloria, que eu não recomendo, salvo numa situação muito extrema, aí qualquer um, tanto remédio quanto restrição severa. Numa situação muito extrema, é claro que às vezes faz sentido, é uma muleta, sabendo que você tem que largar a muleta uma hora. Então, tome cuidado. Eu tenho várias ressalvas com relação a isso, não é o tema do nosso papo aqui. Mas o fato é que, quando você perde peso rápido, a única coisa que faz com que parte desse peso seja, a mínima parte seja proteína, uma parte o menor possível, é uma sobrecarga no bom sentido, né? Comer proteína o suficiente. Quanto é o suficiente? Se você estiver perdendo peso, mira no mínimo de 2 gramas, mínimo e objetivo, 2 gramas, porque via de regra voo cruzeiro, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso que você tem. Se você estiver emagrecendo, 2 gramas. E aí você consegue segurar. E por que eu falo isso e qual que é a ligação disso com a juventude, a longevidade ou impedir o envelhecimento? Proteína e, consequentemente, na verdade, aliás, proteína, só para você saber, tá? 30% das calorias da proteína já são eliminadas na própria digestão dela. Isso é uma coisa libertadora. Então, você que quer comer mais, proteína é o macronutriente mais saciante e 30% das calorias dele já acabam ali. Então, só por isso você já devia querer soltar o freio da proteína e priorizar a proteína sobre qualquer outro macronutriente, né? Carbo ou gordura. E quando você tem a sua massa magra adequada, funcionando bem, ela é o grande fator que impede o seu pico glicêmico desnecessário e constante. Por quê? Porque você tem mais lugares, né? É para o músculo que a glicose vai. Então, 75% da glicose do seu corpo vai para os músculos, vai uma parte para o fígado e o que sobra, eventualmente se sobrar, vai para os seus tecidos de gordura, seus tecidos adiposos. Então, você garantir uma boa massa magra, você garante que ela consiga segurar mais uma quantidade maior de glicose. Com isso, você evita picos glicêmicos, ou evita, mais importante do que o pico, na verdade, a consequência dele, que é grandes quantidades, enxurradas de insulina que o seu pâncreas vai ficar o tempo inteiro produzindo. Ele tem que produzir pouco. Em outras palavras, músculo reduz a sua resistência à insulina e aumenta a sua sensibilidade à insulina. O que quer dizer isso? Com pouca insulina, você resolve o seu problema. E o excesso de insulina é um dos grandes precursores de todas as doenças metabólicas. Obesidade, gordura no fígado, triglicérides alto e a lista segue. E mais do que isso, uma vez que esse primeiro conjunto de doenças, que são as metabólicas, tomam lugar, eles passam a ser o grande fator de desencadeamento das outras doenças. Câncer, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, e esses 4 conjuntos de doenças juntos, eles são responsáveis por 80% das mortes. Ou seja, eu fiz uma ligação longa aqui da proteína, mas se você preserva a sua massa magra, se você cuida da sua resistência à insulina, você segura em grande parte uma cascata de outros problemas muito complicados de saúde. Então, é algo muito inteligente a se fazer. Josi, fui longe na sua resposta, mas está respondido. Fala, Chex. Que tipo de panela faz menos mal? Cara, o negócio é o seguinte, panela é um problema porque tem alguns tipos que não fazem mal, que são atóxicas, mas são as que mais grudam. Então, é uma escolha de Sofia que você vai ter que ter, tá? Mas você tem inox que gruda médio, você tem uma temperatura, vale a pena ver vídeo no YouTube de verdade e funciona, tá? É a que eu uso em casa. Aliás, eu tenho cerâmica inox aqui. Você tem uma temperatura média que ela não gruda, tá? Acima daquilo gruda, abaixo daquilo gruda. E você consegue ver a temperatura pingando água, é curioso. Aí você tem cerâmica, que gruda mais ou menos, você tem vidro, que é uma catástrofe, que gruda tudo, mas são todas atóxicas. E aí você tem, claro, as mais caras, por exemplo, aço cirúrgico, que custa uma
baba de dinheiro, assim, custa, depende da panela, 1.500, 2.000, 3.000 reais a panela, que é o sonho de consumo de todo mundo, e ainda assim também gruda, tá? Eu tenho uma delas aqui e gruda também. Então, de qualquer forma, eu falaria para você que nesse custo-benefício, com certeza vale a pena você evitar as de Teflon. E são as que não grudam, são as mais gostosas para você cozinhar no começo. A partir do momento que teve o primeiro arranhão, se é que você tem alguma, jogue fora, porque aquele primeiro arranhão vai começar a liberar partículas do que são chamados de os forever chemicals, os químicos eternos. Porque são químicos, tem esse nome porque eles se alojam principalmente no cérebro e nunca mais são eliminados. Como faço para adquirir o remédio para sono? Qual site encontro, Camila? Não é remédio, tá? É importante dizer isso, é tudo 101% natural. Mas se você digitar aqui suplemento, fórmula, digita fórmula. Se você digitar fórmula, você vai receber aí o link, tá bom? Inclusive tem mais alguma pergunta sobre isso aqui. Sobre creatina, enfim, tem uma fórmula de sono, uma fórmula de vitalidade mental e cognição e a creatina mais pura que vocês podem imaginar. Então digita a fórmula que vocês recebem. E vindo aqui para mais uma pergunta. Importante, pessoal, um recado, não é uma pergunta, um recado. Dia 17 eu vou fazer uma aula sobre longevidade, uma aula que, modéstia à parte, está legal pra caramba. Então digita aqui longevidade, você vai receber o link para essa aula, tá bom? Vocês vão entender o que a gente faz, o que a maioria das pessoas faz e como é que você tem que fazer para que você garanta a sua longevidade melhor possível. Quando eu falo de longevidade, sempre muito mais importante do que o tempo é o como você vai viver até lá. Não sei se vai viver 80 anos, 100 anos, 110 anos, mas o tempo que você tiver aqui nesse planeta, você tem que fazer o seu possível para envelhecer da melhor forma possível. Sua cabeça em ordem, o seu corpo em ordem, sem depender de remédio e principalmente sem depender de ninguém, sobretudo alguém da família, que é o padrão, né? Passar 10 anos, eu vivi isso em casa, cuidando de alguém. Eu passei isso com o meu avô. Então, a minha grande missão é fazer com que o maior número possível de pessoas envelheça rumo à sua melhor versão possível, deixando essas doenças o mais longe possível. É uma certeza? Não, nunca vai ser uma certeza disso, porque a gente pode ser premiado por qualquer doença, mas a gente... É igual quando você vai fazer uma mega sena, né? Você pode comprar um bilhete e ganhar, né? Nesse caso seria o azar, no caso da doença. E você pode comprar 1000 bilhetes e não ganhar, né? Então aquele cara que faz tudo errado e no final acaba sendo um centenário. Então você tem as exceções, mas a gente nunca sabe se a gente é exceção ou não. E o fator genético no final contribui muito pouco para isso, contribui de 15% a 20%, é muito pouco. Então isso que eu estou falando é uma decisão, né? Eu falo, você tem que tomar uma decisão ativa, proativa, para que você comece hoje a fazer o que você precisa fazer para envelhecer bem. Se você resolver simplesmente falar, puta, não quero lidar com o meu fim, com a minha finitude, eu prefiro não olhar para isso e seguir o barco. Se você fizer isso também, decidido estará pela sua vida, não por você. Uma decisão passiva aí. Voltando um pouco ao assunto do atum, a dúvida, como fonte de proteína e não de gordura, vale a pena um atum em lata? Cara, o atum é uma ótima fonte de proteína. Agora, eu vou contar um caso real para vocês. Animada, boa, Selene, eu também tô. Nosso encontro de mentoria amanhã, boa. Panela de pedra também bacana. Eu tenho uma amiga que gravou um programa pro off, tá? Larissa Colombo, talvez vocês conheçam, ela é relativamente conhecida e o programa foi incrível. E ela foi viver, eu não vou me lembrar agora que população, como uma população específica do Sudeste Asiático, realmente não me lembro o nome, vivia há 300 anos, ou seja, ela viveu 3 meses num barco de madeira, não tinha banheiro, não tinha luz elétrica. Não façam perguntas esquisitas para mim, depois se vocês quiserem, vocês pesquisam lá no off, Larissa Colombo off. E o que eles comiam? 3 meses no mar,
Eu achei que eles estivessem pescando e tal, mas não, na verdade eles não pescavam, eles comeram enlatados por boa parte do tempo. E ela no final se sentiu muito mal, era sobretudo peixes enlatados, né? Ela precisava de proteína e ela é muito, muito, muito saudável, tá? Mas lá não tinha o que fazer, né? Eles comeram uma quantidade muito grande de atum em lata e ela falou que a mão dela começou a ficar toda amarela, descascando, a galera lá não ficou muito bem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não faça de alimentos enlatados a base da sua alimentação, a menos que você esteja no meio do mato, sem ter outras coisas para comer. Porque realmente existe uma quantidade de químicos da lata que acabam sendo puxados e o próprio atum, né? Infelizmente os peixes, eu não quero fazer terrorismo aqui, tem que comer peixe, tudo certo. Mas peixe de cativeiro, idealmente não, por uma questão do volume absurdo de antibióticos. E peixes de base da cadeia alimentar que come muitos outros, se é o caso do atum, que é um peixe muito grande, acaba tendo um acúmulo, principalmente de mercúrio, muito grande também. Então, é uma realidade nossa hoje que não era antes. Tá? Enfim, os nossos mares estão contaminados. Então, coma peixe sem nenhum grande problema, coma atum em lata sem nenhum grande problema se for esporádico, mas não faça disso a base. Quer dizer, não é uma simplificação da sua alimentação que vale a pena, porque pode sair caro, tá? Fala um pouquinho dessa polêmica do Moon Sugar e Imus. É uma polêmica. Eu não vou falar agora porque é mais longa, mas eu vou pincelar o tema. Não dá para não falar, né? Colágeno é 100% proteína. Tem um monte de pergunta aqui. Provavelmente eu vou terminar com essa pergunta, com essa resposta, mas o Moon Sugar é o seguinte. Eu ajudei a desenvolver o produto, inclusive, lá atrás. E na especificação do fornecedor, que mudou de lá para cá, tinha um produto que era 100% fibra, que era zero absorvido, que era zero ou quase zero índice glicêmico, ou seja, um substituto perfeito para açúcar, apesar de ele não ser doce. Tá? É um tipo é um composto, né? O IMO é o isomalto oligosacarídeo, ele não é doce. Primeira coisa que eu quero falar, existem várias classes, vários níveis de IMO, que é esse tipo de fibra da mandioca. Você tem os mais baratos, que são os melhores, que se aproximam muito do açúcar. Você tem os mais caros, que são os melhores. O que quer dizer melhores? Índice glicêmico muito baixo, absorção muito baixo, teor calórico muito baixo, por aí vai. Quando eles compraram no começo, o fornecedor, ele alegava ter esse que era o melhor possível. No meio do caminho, viu-se, mas já faz vários meses isso, tá? Vários meses. Viu-se que o comportamento no sangue das pessoas depois de uma ingestão maior do produto estava se comportando similarmente ao açúcar. O que eles fizeram? Entrar em contato. É uma longuíssima história. Eu troquei 1000 mensagens com eles. A quantidade de idas e vindas dele com os fornecedores foram absurdas e eles não tiveram a resposta que eles tinham que ter. O que eles fizeram? Na dúvida, eles pararam, eles passaram a comprar, fizeram duas coisas. Primeiro, passaram a comprar de um fornecedor de fora, esse sim, com o laudo testado, validado, com o monitor de glicose testado, validado e tudo mais. Então, eles estão trazendo esse produto que é impecável e eles têm um que chama Moon Sugar Free, que não tem nem IMO, é com polidextrose. Então, esse barulho que aconteceu, eu acho que ele foi meio sacana, para usar a palavra certa, porque teve uma série de ajustes de rótulos que eles fizeram há muitos meses e que não foi colocado. Então, quando você vai falar de alguém, você tem que falar, problema nenhum, eu levanto muito problema. Empresa que está fazendo sacanagem, eu sou o primeiro a levantar o problema. Eu não passo pano para quem está sacaneando, mas se eu ouvir que a pessoa, que a empresa tomou as providências que precisava e principalmente que ela demonstrou de forma clara que ela não está agindo em má fé, eu sou o primeiro também a levantar essa bandeira e isso infelizmente não foi feito. Essa é a minha grande crítica. Então, qualquer dúvida maior do que isso, eu recomendo que vocês entrem em contato com a empresa com certeza vai responder a qualquer pergunta como eles já estão fazendo, tá bom? Voltando aqui, colágeno, eu tenho sempre infinitas perguntas aqui no meu Excel, mas prefiro sempre
fazer interação com vocês, porque isso é mais rico. Essas perguntas do Excel são das caixinhas de perguntas. O colágeno é considerado proteína? Não é que é considerado colágeno, é proteína, mas ele é uma proteína incompleta, tem 3 aminoácidos essenciais que não constam no colágeno, então não faça do colágeno a sua grande base proteica, tá? Ele é uma proteína muito biodisponível, de muito fácil digestão, é uma proteína que eu gosto, mas ela não é uma proteína completa. Então, se ele for um complemento proteico do seu dia, aí tudo bem, porque ele vai poder pegar esses aminoácidos de outros alimentos que você consome, tá bom? Eu particularmente prefiro suplementar a minha proteína. Eu tomo muito cuidado com a proteína quantidade de proteína e tipo de proteína que eu ingiro, e eu suplemento com whey. E até já, aliás, dando uma notícia ótima. Eu tô aqui sempre querendo dar essa notícia e como é que fala? Cevando vocês, né, de que um dia, de que tá quase, porque teve uma série de atrasos, indústria é complicado, mas o whey grass-fed que eu vendia na Beyond, a minha empresa anterior, que era o melhor whey do mundo, eu consegui fazer com que o fornecedor fornecesse de novo, importasse de novo, enfim. Então, e a farmácia aí do Pharma, que eu dei o selo de qualidade para os suplementos que eu comentei agora, quem não ouviu falando, digita a fórmula que vai receber esse link. A partir de sexta-feira, o site vai estar atualizado com o whey. Eu estou super feliz, eu não recebi o meu ainda, estou ansioso para receber, está terminando rotulagem e tal. Então, eles vão passar a vender esse whey. Mas não é pela propaganda que eu estou falando. Eu nunca suplementei com colágeno como fonte primária de suplemento, e eu sempre gostei de suplementar com whey, porque também é uma fonte absurdamente biodisponível, não é uma fonte inflamatória, é uma fonte muito pura. E esse whey grass-fed, ele tem desde a alimentação, né? Grass-fed quer dizer alimentado em pasto, tá? Desde a alimentação do gado, que é só pasto, que é a comida natural dele, pasto sem agrotóxico, e depois passa por um processo enzimático, um processo muito mais limpo para extrair esse whey. Então, o nome grass-fed, que significa alimentado em pasto, na verdade não é só um nome que possa ser traduzido ao pé da letra, porque ele é um selo, ele é um atestado de qualidade. E então a grande notícia é que a gente vai ter acesso a esse whey a partir de sexta-feira, tá bom? Então deixa eu ver aqui onde eu parei. Deu certo o whey? Acho que é isso, né? E a Ali que está falando, acho que imagino que é isso. Tô lá atrás ainda. Beleza. Reforço aqui, pessoal, tô vendo aqui as pessoas digitando longevidade. Boa, Josi, obrigado. Quem não digitou, digita longevidade. Essa aula vai ser muito especial, tá? Dia 17, é uma aula de 1 hora, uma aula curta, direto ao ponto, de graça, não vai ser cobrado. Barra de proteína, acho que é a segunda ou terceira vez que você me pergunta. O problema não é barra de proteína boa, o problema é boa e gostosa. E uma barra que eu acho uma barra clean, mas eu não adoro nenhuma, pra falar a verdade, é a da Essential. A Essential tem uma barra relativamente clean, a Pura Vida tem uma barra relativamente clean. Que barra de proteína é complicado, quanto mais proteica, menos gostosa fica. Então, quanto mais, entregando mais do que a gente quer, e cuidado sempre com ingredientes, né? Leia sobretudo ingredientes, porque falar de barra de proteína, cara, gosto é igual, né? Todo mundo sabe, cada um tem o seu. Então, dá uma olhada nos ingredientes, tá? Se você não fez, faça o meu curso Segredos dos Alimentos. Eu tenho um módulo só sobre rótulo, que eu explico em detalhe, tá no link da minha bio, eu explico em detalhe como você nunca mais vai cair em pegadinha de rótulo e vai saber ler um rótulo, o que você tem que procurar no rótulo. E isso, cara, devia ser inegociável. Todo mundo tem a obrigação de saber ler um rótulo, saber ler, saber interpretar um rótulo, tá? Dia 17, boa, Luiz, estaremos juntos. Bio não existe mais, não existe mais há bastante tempo, tá? Não existe mais há uns 4 anos. Parabéns, Ed, obrigado. Valeu. Falta o leite de coco em pó, Julie. Falta o leite de coco em pó. E não tem uma qualidade que eu quero, infelizmente. Eu importava do Vietnã, na época da Bio, era o melhor do mundo também. Eu sou chato, né? Então, se eu for trabalhar com produto, é o melhor, eu prefiro não trabalhar. Aliás, isso está acontecendo, para vocês saberem. Nessa linha de suplementos, são pouquíssimos, tem 3 suplementos, agora entrando o whey, que é o 4,
E eu não tenho ainda, e eu estou há 2 meses tentando ômega 3, que é um suplemento que todo mundo devia suplementar, desde que tenha um dos selos de pureza, e eu não encontrei ainda. Eu encontrei um fornecedor que tem supostamente o selo de pureza, mas ele não está me comprovando por conta da documentação do lote que ele está vendendo. A gente está puxando essa linha. Então, é o melhor eu não vendo, e tudo certo, ou não vendo, ou não intermedio, ou não endosso, e por aí vai. Ana, legal o seu, e legal, eu estou super animado. Não vejo a hora de receber aqui, eu preciso disso. Leite de castanha da mata é animal, adoro também, sou suspeito. Gordura de palma, Sabrina. Gordura de palma é um primo do coco, né? O coco, o coqueiro, é uma palmeira, né? Então o coco é uma palmácea, é um fruto de uma palmeira. O coco, a palma, o açaí e... Nossa, a Amazônia tem mais, a Embrapa, né, tem mais de 200 palmeiras da Amazônia catalogadas, é uma loucura. Então a palma é dessa família. E o que ela tem de interessante? Ela tem um índice de gordura saturada muito alto, então é uma gordura que é muito boa para cozinhar, né? É a maior fonte de gordura saturada do mundo, né? Todos os frutos de palmeiras. O coco tem. Pra você ter uma ideia, a maior fonte de gordura saturada animal que existe é o leite materno, que tem mais ou menos 56, 60% de gordura saturada. O coco tem 96%, só para você ter uma ideia, né? A gente associa a... Uma outra informação, uma curiosidade aqui que está me ocorrendo, né? Eu, esses dias, dei o selo E de qualidade, semana passada, acho, o selo E de qualidade para uma banha de porco preto criado solto. Não tem como subir mais a barra, né, do jaz. E... O que eu ia falar da banha? Lembrei. E a banha, a gente tende a acreditar que os derivados de porco, a banha, o bacon, são a maior fonte possível. Se você pensa em gordura saturada, o símbolo da gordura saturada é um porco. E a banha tem metade da gordura saturada do leite, você acredita? Em teor de gordura, não por peso de produto, porque a banha é só gordura, o leite não, obviamente. O leite você tem um monte de coisa, tem soro, tem proteína, tem um monte de coisa. Mas, se você pegar a parte de gordura de um e de outro, a banha tem 50% menos gordura saturada. Eu não falo isso como uma propaganda, porque eu não tenho problema nenhum com gordura saturada e acho que ninguém deveria ter, inclusive. Mas saibam disso, tá? E já que eu comentei aqui, aliás, eu vou até escrever aqui, cara, eu faço propaganda feliz deles, ó, Jaz. Quem quiser os frios mais saborosos, mais puros. A gente sempre vê estudos associando carne processada de determinados fechos ruins de saúde. E é interessante porque os frios deles se equiparam a uma carne fresca, não a uma carne processada, porque eles são absurdamente puros. Os que contêm nitritos e nitratos, que são sais de cura, são uma quantidade assim absolutamente irrisória. E a maioria dos frios deles, principalmente os de porco curados, não tem nada disso. Já eu vou até colocar aqui. E é deles a banha que eu comentei, tá? Meu cupom em geral, nas coisas que eu gosto de fazer propaganda, e aí eu peço para criar um cupom para vocês terem um diferencial, é Ética Alfa 10. Geralmente é o mesmo, na Mata é o mesmo, na Rausch, na Colorandina, enfim. Então eu super recomendo eles, é incrível, incrível. Por que o óleo de coco está sendo demonizado? O óleo de coco não está sendo demonizado, o óleo de coco é demonizado desde a década de 50 que a gordura saturada passou a ser demonizada. Tem casos emblemáticos de briga da indústria contra os chamados óleos tropicais, que são justamente palma e coco, pelo teor de gordura saturada, né? Então, de quem que era essa briga? A indústria dos óleos vegetais, da margarina, né? Combatendo a indústria de óleos mais naturais, que são fontes mais ricas de gordura saturada, para vender o produto dele. Isso aí é uma constante. Pode marcar na agenda. A cada 6 meses sai uma matéria, ora isentando, ora condenando o coco. Pode ter certeza. É o que a mídia vende. E os estudos são os mesmos, tá? Só fica transitando. Então não se emocionem quando vocês verem estudos novos sobre óleo de coco, sobre ovo. Isso é tudo a mesma coisa. E o que todo mundo vê é teor de gordura saturada. Isso é desfecho substituto. Desfecho concreto é morreu mais ou não. E não. Os estudos são bem claros com relação a isso. Gordura saturada não mata mais. E eu vi uma pergunta aqui, Sandra, charcutaria não é ultraprocessado? Não, charcutaria não é ultraprocessado de forma alguma. Charcutaria é minimamente processado. Ultraprocessado é quando você desconfigurou a matriz alimentar.
você vai comer um salgadinho. Você não identifica mais ali o trigo, o milho ou qualquer outra coisa de alimento lá dentro. Ele já está completamente transformado, desconfigurado. A carne, ela está lá. Desculpa, quem é ultraprocessado são os embutidos. Esse sim, se você vai comprar uma mortadela, se você vai comprar um presunto padrão. Agora, por exemplo, nesse caso, até o presunto não é ultraprocessado, porque o presunto, você pode ter um presunto que é aquela maçaroca que é embutida e depois ele é cozido e depois você corta. O presunto sadia que você compra, ele não é uma peça de presunto, ele é uma maçaroca com um monte de coisa ali no meio. O presunto, por exemplo, que o pessoal do Jais vende, é uma peça única que foi fatiada. Ele tem, eu acho que uns 5 ou 6 tipos de presunto, de todos os tipos, inclusive cozido, mas é peça inteira. Então é outro mundo, outra coisa, tá? Então a gordura de palma é boa como ingrediente, ela é ótima como ingrediente, principalmente para você cozinhar, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, pessoal, quase 19h40. Puxa, um monte de coisa que eu ia falar aqui, mas cumprindo aqui a minha promessa de ser rápido. Só última chance aqui. Quem ainda não digitou, digita aqui longevidade para você receber o link da aula do dia 17, tá? É uma aula que está imperdível. Eu fiz ela com muito carinho, muita atenção para entregar uma aula realmente muito bacana para você, tá bom? Pessoal, quarta que vem, quem eu não respondi de pergunta, tem perguntas lá em cima também que eu acabei passando. Quem eu não respondi, anota a pergunta e quarta-feira que vem a gente se vê aqui, tá bom? Abraço para todos, obrigado. Prazer estar aqui com vocês sempre.